Para Ele são todas as coisas. E por Ele, para Ele são todas as coisas. O Espírito Santo de Deus ilumina, Pai, nosso ser. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Para Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo é para Ele, para o nome dEle, para que Ele cresça e nós diminuamos. Porque nós somos dependentes dEle para todas as coisas. Sem Ele, nada nós fizemos, nada nós podemos fazer. Mas pela misericórdia, Ele está aqui essa noite e nós já sentimos a presença dEle. Ele está na casa, porque a palavra diz, né? Onde tiver 2 ou 3, o Senhor está ali. Aleluia! Nós estamos mais aqui. É verdade. Então, glória a Deus, aleluia, não atrapalha. Os irmãos têm toda a liberdade do Espírito Santo para adorar em nome de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, meus irmãos, no livro de Mateus 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 18, versículo 1, só até o 3. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 18.
Amém? Amém. A palavra diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrarás no reino dos céus. Amém? Glórias a Deus. Pode sentar, igreja, adorando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A gente lê uma palavra e fica meditando, né? E diz, para nós entrarmos no reino dos céus, a gente tem que ser como, alguma versão pode dizer como uma criança, pode ser como um menino. Aleluia. Glórias a Deus. Mas aí a gente pensa, eu penso assim, como uma criança, mas quais atribuições podemos dar a uma criança para nós sermos, né, para nós podermos entrar no reino dos céus? Como que uma criança é? A criança, ela crê no que a gente fala, que a gente diz. A criança, ela é ingênua muitas vezes. A criança é inocente. E então, aleluia, a gente tem que ser como? A gente tem que crer em tudo que nos diz. A gente tem que ser inocente em todas as coisas. A gente tem que acreditar em tudo que nos é dito. Aleluia, Jesus. Porque a criança faz isso. Não é? Mas a criança também não tem maldade. Mas a criança também, a Bíblia nos fala que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, se você pegar o seu filho e você instruir ele bem, todo mundo quer o bem para o seu filho, todo mundo quer o bem para a sua criança. Você vai ensinar o que é correto. Você vai pegar uma criança, você vai explicar a ela. Né? Geralmente a gente explica para uma criança, você não pode acreditar em pessoas estranhas que você não conhece. Você deve não se aproximar de pessoas que você não conhece, pessoas que param o carro, vamos dizer assim, você não vai dar informação. A gente instrui a criança, né, no que deve ser feito para a proteção dela, porque a gente não está sempre com a criança. A criança, a gente larga ela ou na escola, de manhã ou de tarde, ou em uma creche ou alguma coisa. A gente não tem o tempo inteiro para cuidar da criança, né? Então a gente instrui a criança, a gente ensina a criança. E que nós devemos ensinar principalmente na palavra de Deus. Porque aqui na palavra de Deus, tu vai criar uma criança sábia. Porque a Bíblia explica tudo. A Bíblia, ela dá todos os caminhos para a gente ter uma vida fiel, né? Uma vida cristã, correta, obediente a Deus, respeitando as autoridades, respeitando os mais velhos, respeitando os professores e colegas. Então, a criança, glórias a Deus, a criança vai aprender o que é correto. E assim fomos com nós, né? Nós éramos crianças, graças a Deus, nós tivemos educação, nossos pais nos ensinaram e a gente aprendeu. A gente aprendeu o que é certo, o que é errado. E mesmo quando é uma criança pequenininha, ela é diferente, mas a criança chega a um ponto que ela vai por ela mesma, ela vai ter as suas opiniões. Mas a gente já vem ensinando uma criança desde quando a gente começa a ensinar nossos filhos? Antes mesmo de nascer, né? Dando carinho para a mãe quando está grávida. E quando ela cresce, ela vai crescendo em sabedoria, porque nós vamos ensinando a criança. Então, glórias a Deus. E por que nós temos que ser como uma criança? Porque uma criança, né? Você promete alguma coisa para uma criança, tu diz assim, eu vou te dar tal coisa. Ela fica esperando isso. Ela crê que tu vai dar aquilo lá. Se tu não der, ela vai te cobrar. Ela vai, cada vez que te ver, ela vai dizer, você me prometeu, eu quero. E assim, também é um dos nossos motivos que nós temos que ser como crianças. Porque Jesus nos prometeu,
Ele fez uma promessa que ele vai voltar. E nós cremos nessa promessa. Nós cremos que ele vai vir buscar. Esse é um dos motivos que nós devemos ser como criança. Acreditar nas promessas que ele fez para nós. A palavra é cheia de promessas para nós, é cheia de profecia para nós. Então, a criança crê. A criança não duvida. Se tu disser para uma criança que tu vai dar ou vai fazer algo, ela fica naquela expectativa e ela faz, ela quer aquilo. Enquanto você não dá, ela não sossega. Ela fica te pedindo e cada vez que vê, ele prometeu. E assim é nós. A gente fica incomodando o nosso Deus. Ó, meu Deus, você quer isso, eu quero aquilo, porque tu fez a promessa. As promessas de Deus está tudo aqui. Tudo que ele honra a palavra dele. Tudo que está escrito aqui, diz que vai fazer para nós, ele vai fazer para nós. Amém. Glórias a Deus. Ele não mente. Se tem uma coisa que Deus não faz, é mentir. Aleluia. A única coisa que Deus não faz é mentir. A palavra dele é confirmar. Tudo que ele diz, então, nós podemos crer nessa palavra. Nós podemos, assim como criança, nós acreditarmos em tudo que está nessa palavra aqui. Porque ela vai se realizar. Ela é verdadeira e ela é 100% confiável. Não há nada aqui dentro que nós possamos dizer não está certo ou está errado. Então, a gente somos um povo de criança que estamos esperando, né? Glórias a Deus, porque é uma confiança que, se tu for ver, o mundo já não acredita nisso. Quem do mundo acredita que Jesus vai voltar ainda? Quantos, a primeira coisa que eles dizem assim para nós, mas eu escuto isso desde que criança. Nasci lá nos primeiros dias, mas nós cremos. Nós acreditamos, nós estamos aqui porque nós acreditamos que Jesus vai voltar. Porque senão, o que nós estaríamos fazendo aqui? Perdendo nosso tempo num sábado à noite, nós podíamos estar em tudo que era lugar, fazendo o que, sei lá, que o mundo gosta de fazer, mas nós estamos aqui porque nós cremos. Nós cremos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Então, a criança, ela crê, a criança acredita, e nós também não podemos, de forma alguma, deixar de acreditar. E a criança, assim, logo que a gente se converte a Jesus, a gente aprende tudo, A gente é uma criança. Jesus falou, para Nicodemo, ele pediu para ser salvação, o que ele disse? Tu tem que nascer de novo. Ele, o doutor da lei, não entendeu o que era esse nascer de novo. Ele achava que era voltar para o ventre e nascer. Não, nascer de novo é você começar tudo de novo. Tua vida está zerada e você é uma nova criatura em Jesus. Então, muitas vezes não conhece o Evangelho, não conhece a palavra de Deus. E cabe, a nós, temos mais algum tempo, já não somos tão criança, ensinar essas crianças a palavra certa. O que é o certo? Como é uma verdadeira vida de cristão? Infelizmente, a gente está vendo hoje em dia, tem vários lugares que eles não estão mais ensinando a verdadeira palavra de Deus. É triste para nós, assim, que adoramos essa palavra, que nós respeitamos e aprendemos com ela a ver as coisas que estão fazendo dentro das igrejas, eu digo, porque do mundo, o mundo já é no maligno, ali a gente não consegue mudar a cabeça, mas certas igrejas, a gente vê que eles estão ensinando as crianças, não digo bebês, mas pessoas novas convertidas com o evangelho errado. É triste, porque tu vê as pessoas muitas vezes sendo condenadas porque elas não aprendem certo. Elas não aprendem o correto. Mas nós temos que fazer o nosso melhor. Nós temos que ensinar, tentar falar o verdadeiro evangelho. Porque mesmo essas pessoas assim, elas estão nesses lugares, nessas igrejas, sendo ensinadas errado. Mas Deus fala que não vai tomar ninguém por inocente. Está aqui a palavra, é só ler. Jesus mesmo avisa, olha, se não for esse evangelho que eu estou falando, seja anátema, não creia nisso. E
E as pessoas, elas acham que o Evangelho, que a palavra tem que ser modificada, a palavra tem que ser de qualquer forma, de qualquer jeito, para encher de gente. Muitas vezes fazem uns espetáculos, gritos e coisas para chamar a atenção, mas isso é de Deus? As pessoas têm uma vida realmente transformada? A gente não sabe, né? Muitas vezes as pessoas podem se converter ali dentro e podem ter um encontro com Cristo. Só que daí eu acredito que essas pessoas, elas vão buscar a palavra, elas vão buscar a verdade, porque o Espírito Santo é um só. É um só. Se ela deixar o Espírito Santo agir na vida dela, ela vai buscar a palavra, essa palavra verdadeira, né? Glórias a Deus. Porque assim, a gente, quando é criança, a gente aprende devagarzinho, a gente não dá para nós estar ensinando assim, coisas que muitas vezes nem nós não sabemos. A gente não pode começar quando uma criança ou um novo crente com certas palavras, né? Porque a palavra vai dizer, se alguém quiser ler para mim lá em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 1 e 3, para mim, por favor. Quem achar pode ler, por favor. 1 Coríntios 3, 1? 3, 1 e 3. A3. Porque ainda sois carnais. Pois. Do 1 ou 3? Do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como a carnais, como menino em Cristo. Como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissenções, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Aleluia. Então a gente vê ali, né? Ainda no primeiro convertido, ele não vai conhecer tudo. Ele ainda continua com certos requisitos do mundo. Tem palavras, tem coisas, como eles são crianças, como eles estão aprendendo os primeiros passos, a gente tem que cuidar o que a gente fala, porque são novos na fé. Muitas vezes a gente quer impor já um evangelho, né? Que às vezes a gente pode até correr com a pessoa, né? Então a gente, como é criança, quando é uma criança, o alimento dela é um leite. É um leite, tu dá um leite para criança. Conforme ela vai crescendo, tu vai engrossando. Tu vai, né, até chegar uma coisa mais forte, né? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Então, assim a gente age no Evangelho, né? A gente, quando o novo é uma criança, a gente ensina, vai ensinando até ela se firmar, e daí a gente pode falar uma palavra mais não forte, porque a palavra não é forte. Se ela é forte, fala que ela está falando conosco, né? Mas uma palavra mais, assim, mostrar, se tu não fizer isso, se tu não se arrepender, se você não seguir o Evangelho, que é esse, não tem, assim, meio crente. Não existe meio crente. Ou tu é crente ou tu não é crente. Ou céu ou inferno. Não existe. Eu posso andar no mundo um pouquinho, eu posso fazer uma coisinha do mundo. Não, tu não pode. Né? Mas a gente até, quando é criança, a gente até deixa um pouco assim, a gente, né? Mas temos que ensinar. Não podemos deixar, porque as pessoas, elas têm que crescer espiritualmente e a gente tem que falar do verdadeiro evangelho. Que nem eu disse, aonde que não fala, muitas vezes, se a gente aqui fizesse, sei lá, um show, espetáculo, trouxesse tudo que era coisa aqui, encheria a igreja, mas não para ouvir. Trazia um cantor famoso, que muitas vezes nem segue mais a Jesus, só quer saber da fama e do dinheiro, aí é cheio. Mas aí, do que adianta? Se eles não estão ouvindo a verdadeira palavra de nosso Senhor, se eles não vão, muitas vezes, ser enganados, achar que vão ser salvos, mas não vão, porque eles não aceitaram verdadeiramente a Cristo. Eles estão vivendo segundo as suas próprias consciências. Aleluia. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. E outra coisa que a gente também pode ver, né? A criança. Aleluia. A criança, ela não tem preocupações, né? A criança, ela vive a vida dela, ela brinca, se diverte, ela não tem, ela não fica pensando, né? Ela não... A criança, ela, não, assim, ela senta na mesa, ela está comida, ela não pensa na comida. A criança não tem esse pensamento como nós temos, né? Que, o que eu vou botar na mesa? A criança, ela quer chegar na mesa, quer te pedir uma coisa, ela quer comer. Aleluia. E também, ela não se preocupa com o que ela vestir. Ela quer chegar lá e dizer, eu quero roupa. Eu quero roupa. E a gente pode não dar um jeito. Tu não vai deixar ela sair sem roupa, tu vai vestir ela. E assim a gente tem que ser. A gente também não temos que se preocupar, né? Temos que ser como as crianças. A gente também não deveria se preocupar com essas coisas. Glórias a Deus. Mateus 6, 26 a 33, 34. Mateus 6, 26 a 34. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial semeia. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a gente, falando, né, temos que ser aqui na criança. Não diz que a criança não se preocupa. Por que nós temos que se preocupar? Por que nós, muitas vezes, né, andamos ansiosos? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Não, coloca na mão de Deus. Espera em Deus. A palavra está dizendo, se Deus não deixa um pássaro, não deixa uma planta sem comida e sem vestida, nós não temos mais valor do que Ele? Nós temos. Nós temos mais valor para Cristo. Por quê? Porque nós temos mais valor. Por quê? Porque nós temos uma alma, nós vamos ser salvos, os animais não têm alma. Então, se Deus está se preocupando, se Deus se preocupa com os animais, imagine conosco. Glorioso Deus. Tudo está na mão dele. É só nós colocarmos nas mãos do Senhor. É só entrega na mão do Senhor. Confia nele. Glória a Deus. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para nós. Ele não desampara jamais. Ele nunca vai deixar nós sem ter o que vestir, o que nós dar para os nossos filhos, o que nós comer. Eu nunca vi um crente passar necessidade. Deus dá exatamente o que é necessário. Lógico, muitas vezes a gente não vai ter aquela fartura, aquele negócio estrondoso, os melhores manjares. Mas a comida, a roupa, Deus te dá. Glória Glória a Deus. Deus é fiel com a sua palavra. Se Ele falou, né, que Ele não deixa os passarinhos, as aves, a nós também não vai nos deixar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Mas o que a gente tem que fazer? Salmos 37, 5 diz assim: entrega teu caminho no Senhor, confia nele e o demais ele fará. É segredo? Não é segredo, todos nós sabemos. Temos que entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele. Não podemos duvidar, porque se nós duvidarmos do Senhor, ele não vai realizar, porque nós não temos fé.
A fé é o fundamento, né, de crer sem duvidar. Porque se tu duvida em teu coração, como é que Deus vai agir? Se tu mesmo não está duvidando, se tu mesmo, né, tu não acredita, tu não quer crer que Deus possa fazer. Deus não pode fazer nada, porque você não quer, você não acredita. Glórias a Deus. É como a criança, ela vai chegar na mesa, vai estar lá a comida. A criança vai chegar lá, vai estar com a roupa dela. E a nós também, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, igreja, glórias a Deus. Devemos ser como uma criança, devemos confiar cegamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos entregar as nossas vidas assim, de vivermos para Cristo, porque é para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós estamos, né, servindo. Ele nos criou para nós adorar a Ele. Glória a Deus. E a nossa fé é fraca, né? Nós somos, não adianta dizer que a gente somos super crentes, porque nós acreditamos, porque nós, né, eu creio e eu vou passar a viver isso 100% confiando. A gente não consegue, a gente é humano, infelizmente, né? Sempre a gente dá uma descaída. Mas a gente tem um consolo nessa palavra, que eu vou ler aqui para os irmãos. Quem quiser ali abrir também, é Mateus 25 e 26. Mateus 19, desculpa, versículo 25 e 26. Aleluia. Diz assim, E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é impossível. Glória a Deus, aleluia. Tudo é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Nós somos salvos, nós somos falhos, nós pecamos, mas a gente sabe que a gente é salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que nós somos salvos. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, não somos que nem crianças, porque nós somos rebeldes. A gente não quer esperar muitas vezes o tempo de Deus, mas Deus, glórias a Deus, está dizendo que pela graça e pela misericórdia de Deus, que Deus é tão bom e é tão maravilhoso, que a coisa mais maravilhosa que Ele fez na minha vida e na vida de todos que aquele crê, foi que Ele deu seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Pensa o tamanho do amor que Deus tem por mim, por você e por cada um. Jamais eu daria alguém, mesmo que não fosse minha filha ou meu irmão, alguém para ser morto. Mas Deus te ama tanto, que deu seu Filho para que nós sejamos salvos. Basta nós crermos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Era isso que eu tinha a palavra para trazer para a igreja. Confiança como de uma criança, crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente pela sua misericórdia a gente vai ser salvo. Mas a gente tem que sempre buscar fazer o melhor para Ele. Sempre acreditar, nunca duvidar e servir Ele até o fim. Amém. Glórias a Deus. Pastor. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Devemos, como diz a palavra, né? Diz a mensagem hoje, devemos confiar cegamente, né? Cegamente no nosso Deus. Uma criança, ela confia cegamente, né? No que o pai ou a mãe, né? Providenciam para ela, os pais, né? E assim somos nós, né? Devemos confiar no Senhor, né? Mas com o tempo a criança começa a crescer, ela começa a olhar, a ver as dificuldades, começa a olhar para a circunstância, né? Aí a gente vai desfalecendo, né?
um pouco, né? Vai perdendo um pouco, muitas vezes até a fé, né? Na verdade. Né? No início, no primeiro amor, a gente confia tanto. Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito, né? Deus vai virar, né? Mas com o tempo, né? Começam lá os 10, 20, 30 anos, às vezes, né? E aí a gente começa a pôr em dúvida mais. Deus é o mesmo, né? Deus não muda. A palavra diz, né? Passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor não passará e continua mesmo. Né? Os propósitos de Deus para a nossa vida continuam os mesmos, né? Continuam os mesmos, né? Que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa cada vez mais, que nós possamos cada vez mais, né? Pertencer ao reino dos céus, né? A palavra diz, eu não sou uma criança, né? Mas a própria Bíblia diz que aquele que não for uma criança, né, não vai herdar, né? Não vai herdar o reino dos céus, né? Que Coríntios fala assim, quer ser como criança, não sei o que é, né? E ao final, né? Para que nós possamos realmente confiar no Senhor, né? Todo o coração, né? Toda a nossa alma. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né? O único que pode impedir a bênção de Deus chegar na sua vida é nós mesmos. Jamais. A falha está daqui para lá. A falha está daqui para lá. De lá para cá não tem falha. A gente tem que rever, né? Rever os conceitos da gente. Saber que nós não falha. É verdade. Mais fácil nós prometer e não cumprir, né? Dizer que vamos fazer e nós não cumprimos, do que ele. Enquanto os irmãos cantam um pouquinho aí. Por gentileza. Quem quiser adore juntamente com nós, né? Eu queria um copo d'água. Ou a minha garrafinha, isso aqui. Confia no Senhor.
um abraço, receba um abraço. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. De amor. Abraça-me. Receba um abraço de Deus na tua vida. Aleluia. O abraço desfaz com tudo. Aleluia. O abraço tira tudo. Aleluia. Todas as nossas incertezas. Um abraço tira as nossas frustrações. Um abraço tira, move os nossos sentimentos. Aleluia. Um abraço, aleluia, é um afeto. Aleluia. Uma significação de um afeto. Aleluia. Que nós recebemos. As coisas podem andar tudo errado. Aleluia. As coisas podem andar para baixo. Mas quando nós recebemos um abraço, aleluia, vai tudo termina. Deus foi o final. Deus está operando através desse abraço na tua vida, Pai, em nome de Jesus. Receba, Pai, aleluia, a tua igreja, aleluia, um abraço, Senhor, no teu povo, na dificuldade, aleluia, nas incertezas, Pai, vão embora em nome de Jesus. Aquele que está nos ouvindo, receba um abraço da parte de Deus, aleluia, nesta noite, sobre a tua vida. Não sei qual é o teu sentimento, qual é a tua tristeza, as tuas emoções, mas receba um abraço de Deus nessa hora. Aleluia, talvez você esteja se sentindo sozinho, talvez você esteja se sentindo frustrado, talvez você esteja se sentindo oprimido, mas nessa noite, talvez você esteja em depressão, mas receba um abraço de Deus. Agora, e ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto que Deus está operando aqui nessa noite. Eu sinto que Deus está operando, não sei se é aqui, mas não é na internet, não é na tua casa. Aleluia, mas tem pessoas, aleluia, que poderão estar ouvindo, aleluia, essa palavra, precisando de um abraço. Nós vivemos num mundo, aleluia, que as pessoas não têm mais tempo para ninguém. As pessoas não têm tempo para ouvir ninguém, não têm tempo para dar um abraço em ninguém. Aleluia. Mas nesta noite, Deus está falando contigo. Deus está falando com a tua vida. Ele está aqui. Ele está presente. Uma das promessas de Deus é: aleluia, aleluia, estarei contigo todos os dias. Aleluia, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. É promessa do Senhor. Ele nos enviou um consolador. Pai, repreende o espírito de morte. Aleluia. Espírito de suicídio. Em nome de Jesus. Repreende agora. Aleluia. Essa alma que está nos ouvindo, Pai. Aleluia. Aquele que vai, aleluia, tentar contra a própria vida. Repreende, aleluia, aqui em Nova Petrópolis. Repreende ali no Vale Real. Repreende no outro sítio. Repreende no Vale do Caí, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém, queridos. Quero te convidar, então, para amanhã nós estarmos no nosso culto de ceia. Aleluia, a partir, novo horário amanhã. Novo horário, a partir das 18h30. Aleluia. 18h30 vamos estar cultuando, fazendo mais um culto de comemoração da morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha buscar a sua igreja. Amém? Meus queridos, então o próximo culto aqui é o dia
não vai ter. Não vai ter mais. Não. Dia 20? Ah, dia 20 ainda Dia tem. 20, então, o próximo culto, o próximo sábado, no segundo sábado, dia 20 de maio, nós estaremos aqui um culto, mais um culto abençoado da parte de Deus, amém, irmão? Aleluia. Então, amanhã, 18h30, ali no nosso templo sede, na rua Carlos Finkler, número 100, centro do Vale Real, ali ao lado da oficina Primos. Posteriormente, vamos estar colocando nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, o nosso culto, esse culto. Você acabou de assistir, se você não assistiu, assista lá no canal do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, né? Para que nós precisamos de mil inscritos, né? Para que nós possamos ter as nossas lives ao vivo, né? Se pode se transmitir, mas aí não tem mais capacidade, nós precisamos de 1000 pessoas inscritas, né? Então, até para também o canal possa ser monetizado, né? Também, né? Então, no mínimo, precisa dessas coisas. Tá bom, irmãos? Vamos usar todas as ferramentas que o Senhor nos der. Está no Facebook, vai estar no YouTube. Por enquanto ainda não usamos o Instagram, né? Mas um dia, quem sabe, né? Vamos estar aí. Estamos elaborando um site. Né? Estamos elaborando um site aí para a Igreja Benéfica, quem sabe vai estar ao vivo, né? Nessas 3 redes, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Pessoal tudo inteligente, pessoal que está vivo aí, né? Tudo, né? PhD, informática, alguma coisa, né? Estamos confiando que esse pessoal vai nos ajudar. Amém? Que o amor de Deus. Está fraco. Que o amor de Deus. O amor de Deus. Que a graça de Jesus. A graça de Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo. Que a comunhão do Espírito esteja com todos nós. esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cada crente, Mais um crente. Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos felizes em nome de Jesus. Amém, Jesus. Toca a gaita, gaiteiro.